Maravilha. Som? Beleza. Olá, pessoal. Terceiro dia. Muito obrigado por estarem conosco novamente. Hoje é o show da Jaqueline, tá? Então eu vou basicamente dar uma pequena ponte entre a aula que a gente teve ontem e a aula de hoje e passar a palavra para ela. Então, caso vocês se lembrem, nós tínhamos nosso diagrama aqui maravilhoso das cores. Ontem nós exploramos a camada verde e amarela barra laranja. E eu falei para vocês, esqueçam a de cima. Só que agora é médio o contrário. Lembrem-se que essas daqui existem, porque elas fundamentam a camada azul, mas nós vamos nos focar diretamente ali, que são as questões, digamos assim, mais dia a dia, que vocês vão ouvir falar mais e talvez que vocês vão ter exemplos já na cabeça. E, sem mais delongas, passo aqui para a Jaque, por favor. Valeu, Mark. Boa tarde, gente. Tudo bem? Antes da gente avançar, só um comentário, né? Convencionou-se chamar-se essa camada de camada socioeconômica, né? Essa camada azul. Mas a gente viu, né, inclusive na aula de ontem, que as outras camadas também são socioeconômicas, né? Acho que essa é uma ressalva importante. O que está ali de infraestrutura, questões de acesso, questões de conectividade, também tem seus impactos socioeconômicos. Mas, por essa camada azul estar mais próxima da gente, dos serviços que a gente utiliza diariamente, convencionou-se chamasse assim. Mas tem um outro nome também, que seria a camada de aplicações, porque ali estão as aplicações que a gente usa. Então, o que a gente vai ter ali na camada azul? Está ali, ó, mídias sociais, questões de segurança, de mobile, né? Então, serviços que às vezes você tinha só no computador, agora você tem no celular, tipo internet banking, né? Todo mundo faz as transações no celular. Questões de entretenimento, então os streamings, o YouTube, os games, questão de educação, que agora na pandemia teve um boom enorme, né? Então você ter aula online, o EAD, o conteúdo da escola, totalmente acessível ali também no celular, né? Multiplataformas. Questões de notícia e informação, e aí vem uma série de problemas, né? De fake news, quem que está colocando as notícias, que tipo de página, se as redes sociais são companhias de mídia ou não, essa é uma discussão que ainda está pegando fogo. Então, a gente tem todo esse leque de questões, de problemas, de benefícios, né, que a internet traz para a gente todo dia. E aí, é claro que aí entra o quê? As políticas, as regulamentações, né, uma série de normas. Então, hoje, a ideia é passar um pouquinho disso para vocês. Tá? E aí, como que eu começo a falar sobre isso para vocês? Pelo IGF, que é uma instituição, um espaço, né, de diálogo, que seria uma função primordial de uma instituição internacional, para a discussão dessas políticas públicas voltadas para a internet. Então, retomando até um pouquinho do que eu coloquei na aula ontem, lá em 2003, 2005, aconteceu aquela Cúpula Mundial para a Sociedade da Informação, a partir de uma iniciativa da UIT, e principalmente de países em desenvolvimento, então, países mais do sul global, que viram a necessidade de ter um espaço para essa discussão e não só aceitar a agenda imposta pelos Estados Unidos, da onde saiu a internet, e as grandes empresas que acabaram dominando a internet. Então, você tem uma união desses países, e até alguns países europeus assim, também querendo contrapor os Estados Unidos. E você tem, ao mesmo tempo, um discurso da ONU muito forte sobre as metas do milênio, né, tinha acabado ali de entrar nos anos 2000, então, metas de desenvolvimento sustentável, por exemplo, metas de desenvolvimento humano por acesso à internet. E aí eles, nesse evento, né, nessa cúpula, constituíram a Agenda de Tunis, que é esse documento que define, aqui no Ocidente, pelo menos, a governança da internet, pela primeira vez, assim, de modo oficial, né, digamos assim, e mais relativo à camada de conteúdo do que as questões da ICANN, que já estavam, né, praticamente estabelecidas, que o Mark passou para vocês ontem. Então, o primeiro IGF, que nasce dessa Agenda de Tunis, né, esse documento ele prevê, então, um evento anual, né, que deriva dessa cúpula, apenas para a internet, apenas para discutir governança da internet. Qualquer ator interessado pode participar, é um evento gratuito, é você se inscrever no site, chegar lá, pegar sua credencial, entrar e participar. É assim até hoje. E aí, o que acontece? Ele acontecia sempre em países do sul global. Então, como o foco estava muito voltado para esses países em desenvolvimento, esses países que estavam mais interessados se candidatavam para cada ano um sediar. Então, o país que está sediando o IGF, ele arca com parte dos custos,
A ONU tem um secretariado para esse fórum assim mínimo, né, para questões mais burocráticas. E aí o país sede, então, arca com os custos do evento. Por isso que tem que ter uma convergência de interesses, né? O país que está sediando o IGF, ele realmente quer estar ali participando das discussões, e aí facilita porque todo o staff político governamental, por exemplo, está mais fácil de ir ali participar. Então, tem essa convergência de interesses. O primeiro aconteceu em Atenas, na Grécia, em 2006, e o segundo, que foi em 2007, foi aqui no Rio de Janeiro já. Inclusive, tinha uma forte pauta ali da época do Ministério da Cultura, com o Gilberto Gil, questões de software livre estavam muito fortes nessa época. Então, veio um debate muito forte de ativismo da sociedade civil, e esses atores meio que dominaram esse começo do IGF, né, esses primeiros anos. E o Brasil foi o único país que, até hoje, sediou 2 vezes o IGF, para vocês verem que o Brasil tem uma certa tradição já em governança da internet, né? Então, sediou em 2007, a segunda edição, e em 2015, 10ª, né? Nona ou 10ª edição, em 2015, que foi em João Pessoa. A primeira foi no Rio e a segunda em João Pessoa em 2015. É isso mesmo. E aí você tem, então, essa primeira fase do IGF só sul global, sediando, até chegar a essa fase de 2017, 2021, que a gente está chamando de Momento Europa. Por quê? O IGF passa a ser sediado na Europa por vários anos consecutivos. E por que isso importa? Depois de 2015, né, o Brasil sediou em 2015 e o México em 2016, foi isso, né? O Brasil, que estava meio que liderando essa pauta, acaba entrando, né, numa série de dificuldades internas que vocês já conhecem bem. Vem o impeachment, vem toda essa crise política. E a nossa política externa meio que, né, se perde na questão da governança da internet, não dá mais tanta atenção assim. E a pauta parece que deu uma caída geral, assim, nenhum país mais estava se prontificando a sediar. Até porque o IGF ele não emite decisões vinculantes, né, as binding decisions. O IGF está ali para ser um fórum de discussão. Então, os atores sentam na mesa, montam um workshop lá sobre segurança da informação, por exemplo. Quem está lá interessado vai lá, troca uma ideia, muitos acadêmicos trocam suas pesquisas, alguns representantes governamentais vão lá e falam, no meu país a gente está fazendo isso daqui. Aí outro país fala, que legal, no meu é assim. Empresas também vêm colocar o que elas estão fazendo, o que pode ser feito, né, atendem algumas demandas, mas não tem nada vinculante, não tem uma decisão final. E o IGF sofre muitas críticas por conta disso. Aí, nesse momento que meio que ninguém mais queria sediar, o IGF foi, de última hora, colocado na Suíça. A ONU manteve o IGF lá em 2017, e isso inaugura uma série de IGFs na Europa, porque a Europa viu uma oportunidade de falar, então, agora a gente vai colocar as nossas pautas. E o IGF acabou sendo na Europa por alguns anos, e esse ano está voltando a ser num país do sul global, que vai ser na Etiópia. E aí a gente coloca ali, 2023, a IGF Plus, que seria uma ideia nova para o IGF, que vem, inclusive, da ONU e de uma demanda de políticos estatais, principalmente da Europa, de ter um valor maior no IGF, de emitir algumas decisões, de emitir mensagens com um valor normativo mais forte. Né, a gente ainda não sabe exatamente como vai ser, mas a ideia é ser uma incubadora de políticas que realmente vão ser implementadas e vão ser efetivadas. E aí, quer comentar melhor do IGF Plus? E aí é uma ideia que, né, começou antes da pandemia, e aí a pandemia meio que atropelou, e agora a gente vai ver se vai virar. Essa questão do IGF Plus foi interessante porque foi convocado um dos maiores acadêmicos de governança da internet que a gente tem, que é o Jovan Kurbalija. Ele é o chefe de uma organização chamada Diplo Foundation, que publica muita coisa no tema, então muita coisa mesmo, assim, eles acompanham todos os eventos e fazem os sumários. É uma fonte boa também, quem estiver se interessando, Diplo Foundation. E chamaram também Microsoft, na figura da Melinda Gates, chamaram o Alibaba, na figura do Jack Ma. Eles começaram a tentar trazer figuras de múltiplos setores para compor uma nova instituição que tivesse essa legitimidade validada por múltiplos atores. Vinha num pique muito forte, 2019 só se falava isso. Quando veio a pandemia, realmente se silenciou, mas foi interessante porque, como era uma demanda do Antônio Guterres, ele meio que não abandonou esse tema. A gente está vendo ele voltar aos poucos agora, e a nossa expectativa é que lá na Etiópia
Deus nos proteja, né? Nível de risco 4 está lá, estamos beira de uma guerra civil lá, mas vai ter IGF lá, estamos indo. Então, a expectativa é que agora a gente volte a falar de novo disso e rume para uma possível órgão que tenha deliberação de políticas transnacionais, que tenha algum tipo de avanço dessas políticas. Perfeito. E aí fica a dica para quem às vezes está procurando algum tema de pesquisa e não sabe por onde começar, o IGF é uma boa fonte para começar. Porque eu comecei por lá também, acabei fazendo meu mestrado mais ou menos sobre isso, porque ali é legal você ver, como é tudo muito voluntário, né, as pessoas não estão obrigadas indo ali, é legal você ver os interesses dos atores, quem está falando o quê. Então, você pega, por exemplo, um workshop sobre inteligência artificial. Quem que está participando? Quem são os atores que estão falando? Quem está propondo esse workshop? A China mesmo é uma participante muito ativa do IGF, tem crescido a participação nesses últimos anos. Eu fiz um levantamento no mestrado sobre setor privado no IGF. E me surpreendeu ver que a Microsoft é a empresa que mais leva funcionários para lá. Todo ano, em torno de 20 pessoas da Microsoft estão participando do IGF, enquanto que do Facebook e do Google é umas 5, 10 pessoas no máximo. Então, a Microsoft está em peso lá. Qual que é o interesse deles, né? O que eles estão discutindo? A Microsoft, principalmente, está muito forte em cibersegurança. Então, é muito legal vocês verem quem estão pautando, né, as agendas, os temas. Então, o IGF é um bom... o site deles é assim... Agora melhorou, né? Antes era bagunçado, na época que eu fiz a pesquisa, mas é super transparente. Assim, as descrições, as transcrições das sessões estão todas lá, gravações. Então, uma ótima fonte de pesquisa. E aí, eu faço uma pausa aqui para falar do Snowden, porque nesse curso do IGF, a gente tem um outro momento de transformação que até antecede aquele momento da Europa, que foi o caso Snowden. O caso Snowden acaba influindo não só no IGF em si, mas como em toda a governança da internet, e principalmente na questão do Estado voltar mais forte a olhar para questões de internet. Porque lá no começo do IGF, até então, você tinha mais participação da sociedade civil, você tinha um ativismo, né, uma pegada ativista muito mais forte, você tinha poucos representantes estatais e algumas empresas que estavam ali, né, querendo saber o que estava acontecendo. Então, não era assim, um evento de alta política, né, em termos de RI. E aí, quando acontece isso em 2013... O que foi o caso Snowden, né? Esse cara ele era um funcionário da NSA, que é a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, e ele divulgou um esquema totalmente secreto que os Estados Unidos tinha de espionagem através de servidores de grandes empresas, como a Google, Facebook, Yahoo. E ele fugiu dos Estados Unidos primeiro, foi para a China, contatou alguns jornalistas que ele, né, considerava mais de confiança e de grandes jornais, como The Guardian, na Inglaterra, o jornal alemão, Der Spiegel, da Alemanha, e a Laura Poitras, que é uma documentarista, e ela filmou todo esse processo de eles irem até a China encontrar o Snowden secretamente em hotel, assim, tipo filme de espionagem mesmo, e ele passar essas informações para eles, e eles divulgarem nos jornais no mesmo dia, assim, para não ter, tipo, tal jornal soltou primeiro, ou outra informação. Os jornais coordenaram essa divulgação, então foi um grande movimento para divulgar essas informações, e, a partir disso, ele vira um fugitivo dos Estados Unidos, porque divulgou informações, né, secretas, classificadas, lá, de risco, e, até hoje, ele mora na Rússia, né, acabou se tornando um dissidente, a Rússia deu asilo. Na época, até falou-se dele vir para o Brasil, ter asilo aqui, porque o Brasil foi uma das vítimas dessa espionagem, né, saiu nos arquivos que ele divulgou e teve aquela crise diplomática com a Dilma, né, Dilma e Obama, mas ele acabou indo para a Rússia e está lá até hoje. E aí, para quem tiver interesse, eu super recomendo o documentário que a Laura Poitras fez, quando ela foi lá encontrar o Snowden, ela filmou tudo isso, as entrevistas com ele, as conversas, ele pedindo para o pessoal tirar o celular e deixar lá fora antes de entrar na sala para conversar com ele. Chama Citizenfour, inclusive ganhou o Oscar de melhor documentário. Tem o filme também, para quem quer mais ficçãozinha, né? É o filme Snowden, com o Joseph Gordon-Levitt. Mas eu super recomendo o documentário e a própria biografia dele também, depois ele escreveu um livro. É uma história muito legal. E aí, o que acontece? O Snowden faz essa divulgação e proteção de dados e privacidade vira o principal tema de governança da internet. Os outros países ficam, né, chocados com tudo isso, querem tomar uma ação, querem tomar uma atitude, e isso respinga no IGF, ainda que o IGF não tome
decisões vinculantes. Então, vem uma cobrança maior, os estados vão até o IGF, começam a discutir políticas públicas, o que a gente pode fazer de lei para não ter isso, e voltam para os seus países tentando passar alguma coisa em âmbito nacional. E é daí que vem o Marco Civil da Internet. O Marco Civil aqui no Brasil já vinha sendo discutido antes do Snowden, né, por acadêmicos, especialistas da área. Né, foi se colocado que precisava de regras, porque acho que teve um caso muito simbólico aqui no Brasil, que acho que você vai lembrar melhor que eu, Mark, que foi da Cicarelli, né, no YouTube, de remoção de vídeo e aí derrubar o YouTube do ar, que nem derrubou o WhatsApp, isso lá em 2007, assim, tipo, primórdios da internet brasileira. Exato, tiraram o YouTube do ar no Brasil inteiro por conta de um vídeo que era para ser removido. Então, tinha essa discussão. A gente precisa de regras e de legislação para determinar o uso correto aqui no Brasil. Né? Lógico, vários países discutindo isso, mas aqui no Brasil tinha essa discussão. E tinha uma discussão muito forte também de reforma da Lei de Direitos Autorais. Essa acabou ficando mais para trás, e o Marco Civil da Internet acabou levando essa pauta mais para frente. Teve até consulta pública em 2010, todo mundo participar lá no site, o que você acha que tem que ser feito e tal. E aí, quando acontece esse caso em 2013, e o Brasil sendo uma das vítimas de espionagem, é a hora que o Congresso brasileiro fala, agora essa lei vai para frente. Eles aprovam essa lei em 2014, então, um ano depois. E no IGF isso está respingando também. Então, a gente pode ver o IGF, né, dividido em 3 fases. Aí. Essa denominação até não é minha, né, de uma acadêmica da nossa área que chama Raquel Gatto. Ela fala que tem o IGF 1.0, né, que é esse que começa em 2006, com uma pegada ativista. E aí tem o IGF 2.0, que é esse a partir de 2013, né, com o caso Snowden. Você tem um aumento gigantesco das discussões de privacidade, de fluxos de dados, do que os estados podem ou não podem em nome da segurança nacional, né, porque esse é um discurso muito forte dos Estados Unidos. E aí você tem inúmeros workshops assim com os títulos até parecidos, sabe, tipo proteção de dados e privacidade, vigilância e privacidade, são os temas que estão despontando. E isso só cresce, assim, de 2013 para cá. Eu fiz esse levantamento. Não é uma coisa que foi só 2013, 2014. Ele se mantém muito forte. E agora, possivelmente, o IGF 3.0 vem nessa proposta aí de 2019, 2020, até por parte da ONU, de um relatório que eles lançaram chamado Cooperação Digital, sobre o papel que o Estado teria mais fortemente nessas questões. E aí eu trago alguns pontos que seriam os desdobramentos mais diretos do caso Snowden. Até estou discutindo isso na minha tese de doutorado, que está em andamento, mas eu vejo que tem 5 desdobramentos mais imediatos e que remodelam a governança da internet. Seria o evento Net Mundial no Brasil, e aí eu já vou destacar cada um desses em detalhes. A própria aprovação do Marco Civil aqui, porque é uma legislação pioneira, nenhum outro país tinha uma legislação sobre a internet como o Marco Civil. A China acaba inaugurando também a sua conferência de internet em 2014, então um ano depois do Snowden. Nos Estados Unidos, a gente tem a transição da IANA, que aí é uma coisa totalmente dentro da ICANN, que o Mark vai comentar em detalhes. E a União Europeia cria a GDPR, que é a sua regulação geral de proteção de dados, com efeitos extraterritoriais, né? Então, efeitos transnacionais dessa legislação, e outros países acabam aprovando também as suas leis de proteção de dados a partir dessa GDPR, inclusive o Brasil, né, aprovou a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, em 2018. Então, começando pelo Marco Civil. Qual que é a importância dessa lei? É uma legislação pioneira. Ela, no geral, estabelece direitos e deveres para todos os atores que compõem o ecossistema da internet, ou seja, todo mundo. Estados nacionais, setor privado, o usuário final, que somos nós. E ela tem 3 pilares, que seria a proteção de dados, responsabilidade de intermediários. Então, o que é essa responsabilidade? Pense em moderação de conteúdo. Um provedor, ele é responsável, né, por algo que um terceiro posta na plataforma dele. Então, se você foi lá no Facebook, ofendeu alguém, esse provedor é responsável? A gente vai ver no Marco Civil que ele é a partir do momento em que há uma decisão judicial para remoção ou para tomar alguma atitude sobre aquele post. A princípio, ele não é responsável. E neutralidade de rede, que é uma discussão totalmente também que teve muito forte em 2015, mais ou menos, 2014, sobre governança da internet, mas que agora também deu uma
baixou um pouco a bola, vocês vão ver que os temas são meio que assim, né, em governança da internet. Tem momentos de alta e momentos de baixa. Mas neutralidade de rede é basicamente você tratar todo o conteúdo da rede igual. Então, um provedor de acesso não pode cobrar de você um preço diferenciado para você acessar seu e-mail e acessar um streaming de vídeo, por exemplo. Todos os conteúdos são tratados igualmente. E aí, nessa fotinha, a gente tem a presidente Dilma, que assinou a lei do Marco Civil lá em 2014, no evento Net Mundial, e o Fadi Sherrad, que era o CEO da ICANN, a organização que o Mark trouxe para vocês ontem, e que, juntamente com o governo brasileiro, organizou esse evento, até como uma resposta àquelas denúncias do Snowden. Então, os Estados Unidos ficou muito mal na fita, teve uma pressão internacional enorme em cima, e aí a ICANN, né, como sendo estadunidense, falou, não, a gente vai querer mudar isso também, vamos, né, bater uma coisa diferente, não vamos aceitar isso. O Brasil, que despontou nessa oposição, se juntou à ICANN, e eles organizaram esse evento. E aí eu coloquei até um trecho do discurso da presidente Dilma, que ela falou da união do multilateralismo com o multissetorialismo. Então, não basta só você ter um esquema multissetorial e os estados ali em pé de igualdade com outros atores, mas você também não pode ter só estados e não ouvir os outros setores, não ouvir o setor privado, não ouvir a sociedade civil. Então, o que ela falou? Que o unilateralismo, sim, é indefensável. E que não é democrática uma internet submetida a arranjos intergovernamentais que excluam os demais setores, né? Tampouco arranjos multissetoriais que têm a supervisão de um ou poucos estados. Então, mandando essa indireta aí para os Estados Unidos, eles não são mais o único estado relevante na governança da internet. E aí vem vários países para cá, várias empresas, sociedade civil de vários países também, assinar uma declaração de princípios sobre a internet. Então, é a Declaração Net Mundial. Se vocês darem o Google aí, vocês acham essa declaração, falando sobre respeito à privacidade, sobre a espionagem, sobre liberdade de expressão, né, princípios democráticos para uma internet. E também, nesse momento, a gente tem a transição IANA, que o Mark vai explicar para vocês por que a ICANN se pronunciou nesse momento também. Então, essa espiral maluca aqui está mais para ilustrar, tá? O que é a transição IANA? Isso traz de volta para algumas questões que foram perguntadas por vocês, inclusive ontem. Da onde vem a ICANN, qual que é a dela? Então, inicialmente, ela surge como um órgão governamental estadunidense, subordinado à NTIA, que é o National Telecommunication and Industry Association, algo nesse sentido. Então, ela é um subórgão de um órgão estadunidense e que controla boa parte das funções da internet, nomes e números que a gente viu. Legal. Só que, logo da fundação da ICANN, é feita uma promessa pelo governo estadunidense, que, ao longo do tempo, conforme essa comunidade global fosse se provando uma comunidade competente para administrar o DNS, eles cederiam para essa comunidade o direito de administrar as funções IANA, que são as funções de nomes e número que a gente viu ontem. Tá? Vem IANA, pensa DNS, é isso. Só que foi passando o tempo, a ICANN foi maturando, a comunidade foi crescendo, foi passando o tempo e essa transição não acontecia. Foi passando uma porrada de tempo, e de alguma maneira, a gente não tem nenhuma evidência que isso tenha acontecido, tá? Mas a possibilidade de que o governo estadunidense tomasse uma decisão unilateral em cima do DNS, ela existia, porque, afinal de contas, ainda era controlado por um órgão deles. E isso começou a se tornar uma questão meio existencial. Hoje em dia, a comunidade da ICANN, nós somos mais ou menos, flutua entre 2.500 e 3.000 pessoas envolvidas nesse projeto. Na época, já estava indo para 2.000 e poucas pessoas, ou seja, uma comunidade gigantesca e bem estabelecida. Por que não acontece essa passagem de poder? Basicamente, não existia ainda a conjuntura necessária para acontecer essa transição. Assim, a pergunta dos Estados Unidos era, por que eu faria isso? Certo? Por que eu abriria a mão dessa lasca de controle que eu tenho? Mas, como a Jaque está expondo para vocês, o caso Snowden tem esse impacto de fazer com que todos os atores que estavam envolvidos nesse meio sintam uma pressão internacional externa. Então, pensando novamente, vamos trazer para as RI.
como funciona a pressão em cima dos atores. Esse caso deflagra uma situação na qual todos os atores que estavam envolvidos com a internet, ao mesmo tempo, têm que parar para pensar como eu vou me defender disso. Qual que é a atitude que eu posso tomar para ser desassociado desse esquema de espionagem global, né? Para demonstrar boa vontade perante o meio internacional e manter minha legitimidade perante o sistema internacional. É essa pergunta que esses atores vão fazer nesse momento. E a ICANN vai falar, ok, e agora chegou a hora da gente fazer essa tal dessa transição, parar de ser dependente de alguma maneira de um subórgão dos Estados Unidos. Começa essa questão. Como é que você faz para transitar um organismo que pertence de alguma forma a um Estado para, de alguma maneira, um domínio público, coletivo, bem comum global? Como é que você faz essa transição? Resposta, 2 anos de muita discussão, né? Foi um negócio que, em última instância, tinha países tentando denunciar, como se fosse denunciar um tratado, mas não funciona assim, porque a ICANN é uma corporação privada, então você não tem como denunciar o tratado. É aquilo que eu estava falando para vocês. Aplicou no DNS a norma, está aplicada, acabou. Então, assim, não tem esse negócio de eu não concordo. Teve um consenso muito forte, geral, e aconteceu a transição. A partir de 2015, a ICANN agora ela realmente é a detentora única da administração dos nomes e números da internet, e aí é um dos poucos exemplos no qual você tem voluntários ou pessoas de comunidade gerenciando um bem global, né? Normalmente isso daí vai ser uma coisa de estados organizados. Esqueci algum detalhe, Jaque? Para vocês verem que a governança ela não está definida, né? Ela vai se construindo e se reconstruindo ao longo do tempo, em inúmeros processos, e às vezes acontece um movimento, alguma coisa inesperada que muda o jogo, e os atores têm que se posicionar e têm que criar leis, criar práticas novas. Por exemplo, o Marco Civil, ele fala claramente que se um ator estrangeiro está atuando no Brasil, né, tem usuários no Brasil, ele é responsável por qualquer infração que ele cometa, né? Então, são mecanismos que você vai tendo dentro da governança, como a gente viu lá na primeira aula, mecanismos formais, como uma lei, mecanismos informais, né, que dependem de atores de comunidade, de atores voluntários, que estão ali trabalhando para criar um sistema de governança mais aceito, né? Acho que essa é a melhor definição, é o consenso, o famoso rough consensus que a gente fala. E aí a gente tem também um outro desdobramento que eu acho super relevante, que é da China. A China é um ator que até então a gente estudava muito pouco também, né, aqui no Ocidente, principalmente em termos de internet, tinha meio que um senso comum de que a China é o país que censura muito. E é isso que se sabe sobre a internet da China. E aí, nesse momento, em 2014, a China inaugura a sua Conferência Mundial da Internet. Tipo, esse é o nome que eles deram mesmo, Mundial. Então, eles estão se colocando com um discurso totalmente aberto de cooperação internacional, convidando outros países e convidando, inclusive, o setor privado de outros países a virem para essa conferência discutir inovações tecnológicas, discutir muita questão de infraestrutura, que é o ponto forte deles, né? Agora eles estão despontando também com softwares, né, e TikToks da vida, mas, originalmente, hardware, né, os chips estão muito vinculados à China assim, já há muito tempo. Então, a China cria esse espaço de interação, né, como um fórum, como o IGF, mas um fórum deles, né, que eles reúnem esses atores. Então, tanto ali da região, principalmente, né, você vê a participação de muitos países ali da área de influência chinesa no Oriente, mas também alguns atores ocidentais, para discutir alguns princípios, algumas normas do que eles estão propondo e, principalmente, o que para a China é muito forte, o princípio da soberania digital. E essa é outra discussão que vem nascer aí no caldo do caso Snowden, porque os países vão falar, pô, os Estados Unidos, ou sei lá, qualquer outro país, uma potência global, pode vir espionar o que a gente está fazendo aqui, a minha população, as preferências, o que está sendo feito, como assim? Então, vem esse conceito de soberania digital, que a gente até quer explorar um pouquinho melhor na aula de amanhã, porque é um conceito bem delicado, é um conceito que está em disputa, mas o que a China vai falar é, dentro do meu território, quem manda sou eu, a internet quem faz sou eu, não quero saber
daqui para fora vocês têm a internet que vocês querem, mas aqui vai ser desse jeito. Basicamente, esse é o conceito que eles utilizam. E um outro ponto importante, eles advogam por uma governança que é multilateral. Então, a sociedade civil não está convidada, por exemplo, para essa conferência, né, ou para qualquer discussão que a China vá propor. Eles até convidam o setor privado, mas o que eles querem mesmo é cada vez mais levar essas discussões de internet para órgãos multilaterais, onde os outros setores não têm, ou quase não têm espaço de fala, né, tem muito pouco espaço. Ontem mesmo eu estava citando para vocês o exemplo do Comitê de Crimes Cibernéticos da ONU, foi uma proposta da China em conjunto com a Rússia. Então, levar esses temas de internet que estavam sendo discutidos lá no GF, sem decisão vinculante, para esses órgãos como a ONU, como a UIT, né, que tem um poder mais efetivo de decisão, que vai emitir alguma coisa mais séria, né, mais obrigatória para os estados, e onde só os estados estão discutindo, e não vai ter outros atores. E aí, por fim, o último desdobramento que eu trago é da União Europeia. O que acontece? A União Europeia, eu comentei já com vocês isso também anteriormente, lá na década de 2000 já tentava frear um pouco aquelas big techs americanas, como a Microsoft, a gente falou do caso dos browsers, né, que questões de antitrust, que era um monopólio da Microsoft e tudo mais, com algumas pequenas vitórias. Eles conseguiram algumas pequenas vitórias no sentido de, a Microsoft foi lá e colocou no Windows uma outra opção para você baixar um outro browser, né? Então, coisas assim. E aí ela tinha uma diretiva, né, do bloco da União Europeia de proteção de dados. Essa diretiva era lá de 95. Então, ali no começo da década de 2010, eles já precisavam atualizar pelo advento da internet, né, totalmente acessível, redes sociais. Só que eles não conseguiam produzir um documento realmente rígido e com os princípios que eles queriam, porque o lobby das big tech americanas era muito forte. Então, essas empresas já têm um lobby ali ferrado no Congresso americano, mas até ali na Comissão Europeia, eles estavam agindo com esse lobby. E quando acontece o caso Snowden, esse lobby perde força total, os Estados Unidos perdem moral perante o mundo inteiro, a mídia também cumpre um papel importantíssimo de começar a falar mais de privacidade, começar a falar mais de dados pessoais, então as pessoas estão mais atentas para isso. E aí a União Europeia finalmente consegue atualizar essa diretiva nos termos que eles queriam, e nisso nasce a GDPR, que deixa de ser uma diretiva para ser uma lei extraterritorial sobre dados pessoais. Então, o que essa GDPR faz? Ela traz algumas definições, inclusive a definição básica do que é dado pessoal, né, de ser de uma pessoa que pode ser identificada. Ela traz as bases legais pelo qual você pode fazer tratamento de dados pessoais. Então, se você tem uma empresa ou o próprio governo, ele vai coletar os dados, né, seja para, sei lá, imposto de renda ou qualquer coisa assim, ele vai ter que cumprir, vai ter que se encaixar numa dessas bases legais para justificar o tratamento daqueles dados. E aí uma série de princípios que baseiam esse tratamento. Então, por exemplo, finalidade. Qual que é a finalidade da coleta dos dados? Você tem que ter uma finalidade específica. Consentimento. Você tem o consentimento do titular dos dados? Porque o dado, uma vez que você cede para a empresa ou para quem quer que seja, não é mais daquela pessoa. O dado é seu, sempre é seu. É um direito de personalidade. Então, tem que ter esse consentimento expresso do titular para fazer esse tratamento. Esse tratamento ele tem um período específico? Ele tem que ter. Você não pode coletar os dados e manter lá para sempre. Uma vez que a finalidade se extingue, ela é cumprida, ou o titular quebra, né, o contrato, ou seja lá o que tem que basear esse tratamento, esses dados têm que ser deletados. Então, você tem uma série de movimentos ali, de instrumentos, tanto de precaução quanto do uso posterior desses dados, que devem ser cumpridos. E isso, né, também é aplicável a países que são de fora da União Europeia, mas que estão atuando ali na União Europeia, tratando dados de cidadãos europeus. E ali também, além da GDPR, a União Europeia meio que vem com um combo de regulações sobre direitos digitais de uma maneira geral, né? Não só sobre a internet. Eles estão discutindo inteligência artificial, eles estão aprovando uma legislação sobre questões de antitrust, né? Então, de monopólio. Por que uma empresa vai comprar outra e, aparentemente, não tem nada a ver, por exemplo, uma empresa como a Google. Ela vai comprar aquela Fitbit,
que faz tratamento de dados de saúde. Ah, mas a Google é um buscador, ela trabalha com anúncios, não tem nada a ver com o setor de saúde. Tem tudo a ver, ela está coletando mais dados pessoais que vão incrementar seus outros serviços já existentes. Então, essa compra é possível? Então, órgãos como... Eu esqueci o da União Europeia agora, acho que é o BEREC, mas a sigla é BEREC, mas eu não lembro o nome. Mas tipo CAD aqui no Brasil. Esses órgãos vão estar mais atentos a isso. Então, legislações de vários setores que vão estar tratando de direitos digitais, e a União Europeia tem um discurso muito forte de basear esses direitos digitais em direitos fundamentais. Enquanto os Estados Unidos está mais preocupado com livre mercado, quanto mais dados, melhor para as empresas crescerem e ter inovação tecnológica, né? Esse é um discurso muito forte que eles usam. A União Europeia está se pautando mais em, beleza, a gente pode ter inovação, a gente pode ter uma transação comercial, desde que salvaguardas estejam estabelecidas para proteger esses direitos fundamentais. E aí, como eu comentei, a Europa aproveita esse momento para sediar o IGF. Então, em 2017, tem o IGF feito assim às pressas, na Suíça. Em 2018, já tem o IGF mais pomposo, digamos assim, na França. E ali é a primeira vez, em toda a história do IGF, que um político de alto nível vai lá discursar, no caso, o presidente Emmanuel Macron. Até então, você tinha alguns representantes governamentais, mas pessoas de um escalão ali um pouco mais baixo. Você não tinha um chefe de Estado, por exemplo. E, nesse IGF de 2018, tem discursos tanto do Macron quanto do Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, já chamando atenção para esse papel do Estado. E o Macron faz um discurso muito simbólico, muito forte, falando basicamente, olha, vocês estão aí com esse papo do multissetorialismo? Beleza, mas agora a gente vai regular porque está acontecendo muita coisa ruim na internet. Está acontecendo discurso de ódio, está acontecendo propagação de fake news, a gente não pode aceitar isso, então, ou vocês, e isso ele direciona para todos os setores, né, mas a gente pensa mais pelo setor privado, ou vocês regulam com a gente, dá a mão para a gente e fala, vamos acertar isso, ou a gente vai regular vocês. Isso foi um discurso muito forte para uma comunidade que estava acostumada a sempre estar ali na mesa, discutindo o que pode ser feito, sem nada vinculante. Então, isso foi, né, uma chamada de atenção. E o Facebook foi uma das primeiras empresas que correu para marcar reunião com vários parlamentares europeus, vários. Inclusive, algumas semanas antes desse IGF, no final de 2018, o próprio Mark Zuckerberg fez uma tour, praticamente, pela Europa, se reunindo com vários parlamentares, com o próprio Macron, para discutir questões de como que o Facebook pode melhorar o combate ao discurso de ódio, vamos implementar novas políticas. Então, tentando ali realmente dar a mão, que nem o Macron falou, para não ser regulado e não sofrer as sanções de estados como a França, como a Alemanha. Em 2019, o IGF na Alemanha também tem um discurso da Merkel muito forte. De novo, Antônio Guterres também presente. Em 2020, a gente tem o IGF que é online, por conta da pandemia, e aí, ironicamente, esses processos de governança da internet, quando acontece online, é flop total. A galera não engaja. O presencial faz muita, muita diferença. Os cafezinhos, os coffee breaks, o fato de você estar presencial ali, ver a pessoa cara a cara e conversar, o Mark atesta isso porque ele participa bastante. Ano de pandemia foi assim muito, muito fraco em termos de discussões de governança da internet. E 2021, na Polônia, que era o país que estava previsto para sediar em 2020, acabou sendo em 2021. E aí eu até trouxe um trechinho do discurso do Macron para vocês verem como que ele está linkando a internet com os problemas dos estados, com a democracia. Então, por que os estados têm que se posicionarem e serem mais rígidos? Parce que la liste des pathologies du net s'allonge de jour en jour. Parce que le terreau sur lequel ont germé les printemps démocratiques, les mobilisations pour le climat, pour les droits des femmes, nourrit du même engrais le développement des organisations criminelles et la propagande du terrorisme. Et aujourd'hui, soyons lucides. Nous parlons davantage de l'Internet en parlant de ces menaces que nous ne voyons des révolutions démocratiques formidables se propager par celui-ci. Il y a 10 ans, il y a eu des révolutions démocratiques extraordinaires. Et les réseaux ont été cet hyperespace de la place Tahrir et d'autant d'autres lieux de mobilisation de la liberté mondiale. Aujourd'hui, quand je regarde nos démocraties, Internet est beaucoup mieux utilisé par les extrêmes, par les discours de haine ou par la propagation des contenus terroristes que par beaucoup d'autres. C'est une réalité.
On doit la regarder en face. Et aujourd'hui, les interstices, d'ailleurs, nos propres faiblesses, sont utilisés beaucoup mieux que nous-mêmes par les régimes autoritaires qui utilisent ces leviers pour pénétrer dans nos démocraties, essayer de les affaiblir quand ils les ferment chez eux. Et c'est une réalité. Et c'est une réalité qui oblige aussi à différencier le discours sur l'Internet et à être lucide, volontariste mais lucide. On ne peut pas simplement dire on est les défenseurs d'une liberté absolue partout parce que les contenus sont forcément bons et les services reconnus par tous. Ça n'est plus vrai. Nos gouvernements, nos populations ne vont pas pouvoir tolérer encore longtemps les torrents de haine que déversent en ligne des auteurs protégés par un anonymat devenu problématique. Et nous sommes en cette fin d'année 2018 à un tournant. Non seulement Internet est menacé, mais Internet commence à être décrit lui-même par certains comme une menace, singulièrement dans les sociétés démocratiques. Et il faut faire attention à une coagulation possible entre les discours de régimes autoritaires qui ont toujours vu Internet par essence comme une menace, parce que c'était une façon d'ouvrir nos sociétés civiles, et les anticorps démocratiques qui sont en train de voir, parce que cet espace n'est pas dûment régulé, Internet comme ce qui est utilisé dans nos démocraties par les régimes autoritaires pour le déstabiliser. Cette défiance, elle est aussi multipliée par le fait que toutes ces transitions, et vous l'avez parfaitement évoqué, Monsieur le Secrétaire général, à l'instant, ont bousculé nos sociétés et font que notre réflexion sur Internet doit aussi nous conduire à réfléchir sur les opportunités que cela permet de créer, sur les nouvelles formes d'emploi, la capacité justement à créer de l'inclusion dans nos sociétés, là où la défiance se nourrit des exclusions dans l'accès à l'Internet, qu'il s'agisse des savoirs, des réseaux ou de celles et ceux qui restent en marge de cette avancée. Então, esse é só trechinho, gente. O discurso teve, assim, uns 40 minutos, eu acho, né, Mark? Foi bem forte, assim. O pessoal achou que ele ia chegar lá e só... Parce que la liste des... Só, tipo, dar uma aparição, né, e sair, porque, nossa, ele é Macron, o que ele vai fazer aqui? E ele falou 40 minutos sobre isso. E uma coisa que ele falou foi que a União Europeia quer ser uma espécie de terceira via da governança da internet. Ele falou, a gente não quer ser o extremo dos Estados Unidos, de liberal, né, de deixar rolar os problemas, e, né, os Estados Unidos não têm alguma regulação sobre isso, não tem nenhuma lei de dados pessoais, assim, não tem. E eles também não querem ser o outro extremo, que seria a China, de ter uma governança mais autoritária, de ter um controle muito forte. Então, a União Europeia quer unir um pouco desses dois elementos e ter um regime mais liberal, mas com salvaguardas, com regras, com direitos e deveres. E aí a gente, momento jabá agora, eu, o Mark e uma colega nossa, Laura, a gente decidiu explorar um pouco essa tripolaridade desses modelos que o Macron comentou, num artigo que a gente publicou na Revista Brasileira de Política Internacional, que a gente chamou de uma abordagem tripolar. Então, para quem tiver interesse, de repente, ler um pouquinho, a gente tenta falar sobre Estados Unidos, União Europeia e China. Para dar um contexto, quando a gente saiu da sala desse discurso, esperando que demorasse 5 minutinhos e ele falasse, vai lá, galera, e ele basicamente falou, a gente vai regular tudo, e não importa quem esteja no caminho, foi um pouco significativo. Então, todo mundo saiu da sala, estava, quais são as implicações disso? Quando a gente voltou, começou-se a se montar o que na época era chamado de teoria da Jaque. Até o momento era esse o nome oficial, mas que hoje virou para a gente o Tripolar Approach. Se vocês forem pegar alguma literatura desse curso para ler, leiam esse. É o melhor artigo que a gente já recomendou aqui. Até porque é a soma de tudo que a gente parou para pensar já sobre esse tema. A gente tentou concretizar numa coisa só. Tudo que a gente discute desde 2017, 2016 sobre isso. E qual que é a fundamentação da ex-teoria da Jaque, atual Tripolar Approach? É a ideia de que você tem 3 vias mais ou menos bem definidas no cenário internacional atualmente. Primeira via sendo a via estadunidense, que é aquela que nós mais conhecemos de o que importa é o negócio funcionar. A internet está aí como um veículo, existem empresas, elas têm que fazer negócio. Como elas vão fazer negócio? Cara, a não ser que elas estejam vendendo, sei lá, eu ia falar armas, mas pode. A não ser que estejam vendendo plutônio, elas podem operar tranquilamente. Essa é mais ou menos a filosofia estadunidense. Ok. Você tem esse modelo
vamos chamar de chinês / russo, mas vamos chamá-lo de mais chinês, que é a ideia de você ter uma internet na qual o governo e o setor privado trabalham juntos. Para quem não acompanhou o caso da Alibaba, fica a dica aí que é bem interessante. O Jack Ma foi lá, construiu basicamente do nada essa empresa, ela foi virando a maior empresa de e-commerce da China, depois virou o AliExpress, que vende muito aqui para o Brasil, o pessoal que gosta de comprar roupa, deve ter comprado muita roupa já lá. E hoje em dia, se vocês pararem para ver, o Alibaba e o AliExpress estão acabados, né? Tá na sola da sola do sapato. Por quê? Devido a essa coparticipação Estado e setor privado, o Estado chinês achou que a Alibaba estava muito grande, que ela estava tomando um poder, digamos assim, supraestatal já, e eles falaram, então acaba com isso aí. E de verdade, eles realmente trucidaram a empresa. Isso aconteceu com várias empresas chinesas nos últimos 2 anos ali, que foi um pivot em português, foi uma mudança de direção que essas empresas chinesas, foi decidido por elas que elas deviam fazer, pelo governo chinês. Então eles falaram, esse negócio de tech não está mais legal. Agora vamos para biociência, vamos trabalhar com inteligência artificial, porque esse negócio aí de vender coisa na internet já não vale mais a pena. E eles, de verdade, desmantelaram várias empresas. A gente cita alguns exemplos e tal. E, por fim, você tem o modelo União Europeia, que é o modelo eu sou legal, digamos assim, né? Do tipo, eles tentam pegar e trazer liberdade de atuação das empresas, sem a necessidade de uma coparticipação do Estado, mas com regras muito bem definidas sobre o que essas empresas podem fazer com dados, com mercadorias, que tipo de regras de propriedade intelectual incidem, que tipo de consequências existem para ações e etc. Então, essa ideia de 3 vias pode abrir uma pergunta, né? E o Sul global? E eu acho que esse é o próximo passo, assim, que a gente está começando a trabalhar nisso agora, né? Próximos 2, 3 anos a gente vai estar trabalhando nisso. Onde o Sul global se encaixa nesse jogo? Vai depender muito de muita coisa, né? Vai depender de como a economia se moldar agora, nesse período pós-pandemia. Vai depender muito de como se moldar a economia, dependendo de quem a gente for se aliar e quem, na verdade, for querer trabalhar com a gente. Então, fica aí, dou a dica, reforço. Se forem ler alguma coisa desse curso, leiam esse. Tem uns autores massa. E vejam que nós somos construtivistas, né? Para quem já teve contato aí com a literatura do Wendt, de anarquia, o que os Estados fazem dela, a gente plagiou aí o título, governança da internet é o que os stakeholders fazem dela. Gente, acho que a gente encerrou um primeiro bloco aqui, depois eu vou passar por 2 temas que eu acho mais importantes, mas antes da gente avançar, queria abrir para perguntas. Acho que foi uma primeira parte bem densa já, bastante informação, então fiquem super à vontade aí para... Boa tarde. Eu queria perguntar se, da mesma forma que o caso Snowden ele teve muito impacto sobre a governança da internet, criação de novos fóruns, novos debates, que impacto teve a Cambridge Analytica, o escândalo, né, sobre esse tema, se abriu novas arenas de discussão, se teve impactos importantes sobre a legislação relacionada à eleição e tudo mais. Obrigado pela exposição de hoje. Na verdade, surgiram várias dúvidas. Eu vou tentar condensar aqui em 2, talvez. A primeira seria como anda essa discussão da governança em termos de inteligência artificial, porque é um tema que está ascendendo muito rápido, né, muito amplamente, as potencialidades são incríveis, e também em termos de perigos também são muito sérios, né? Então, queria saber se tem algum tipo de discussão sobre esse assunto. Outra questão, o Web 3.0, se vocês pudessem discursar um pouco o que isso significa, se isso tem sido tratado nos fóruns globais, internacionais. E eu fazendo um pouco um contraponto, ou uma pergunta mesmo, né, porque eu não li o texto que vocês publicaram, eu fico me perguntando se China e Estados Unidos são mesmo 2 polos distintos nesse termo de governança, né, nessa trajetória deles, principalmente em termos de coleta e tratamento dos dados pessoais. Né, porque, no fim, claro, a regulação é diferente, mas, no fim, ambas acabam controlando muito a sua população e recebendo muitos dados e espionando, enfim, né, formando grandes servidores do Estado, das pessoas, dos seus cidadãos. E, no caso, pensando, foi dado o exemplo da Alibaba, né, do Alibaba. Eu pensei no da Huawei,
porque justamente foi o contrário, na maneira como eu penso, em que a China projetou a sua política externa, de certo sentido, pela Huawei, e os Estados Unidos se sentiram ameaçados. Inclusive, uma das diretoras, ou filha das diretoras, foi presa no Canadá pelos Estados Unidos por conta de todo esse processo. Então, quer dizer, quem é que está... Então, a China, de certa forma, também projeta, né, a sua política externa por aí. Então, eu queria pensar um pouco esse assunto. Obrigado. Desculpa, né? Boa tarde também, obrigada por hoje. Sobre o último exemplo que você deu, do Alibaba também. Quando a China faz esse movimento de desmantelar uma empresa e tal, isso não prejudica a própria economia do país? Ou tipo, ela é tão segura assim a ponto de poder fazer uma jogada dessa? Boa tarde. Ainda sobre o caso Snowden, eu gostaria de saber se talvez o ataque de 11 de setembro teve alguma relação com essa maior vigilância que talvez tenha se desenvolvido depois. Eu até vi uma recente entrevista do Snowden falar que passou de apenas coletar os dados a caçar os dados para que se evitasse um novo ataque. Se colocou os Estados Unidos numa nova posição, numa nova tentativa de evitar alguma coisa assim nesse sentido. Vou começar, então, da Cambridge Analytica. Sim, teve impactos, inclusive no Brasil. O que é o caso da Cambridge Analytica, então, para quem não conhece? Lá em 2018, a gente ficou sabendo que campanhas como a votação pelo Brexit, né, a saída do Reino Unido da União Europeia, e como a eleição do Trump nos Estados Unidos em 2016, foram totalmente influenciadas por direcionamento de propaganda no Facebook para as pessoas certas, né, para os alvos certos, das pessoas que estavam indecisas e tudo mais. Teve um direcionamento de propagandas e tudo mais para captar o voto dessas pessoas, inclusive com notícias falsas, né, e, enfim, toda uma campanha suja, né, para falar um português bem claro, nessas duas eleições. Isso foi feito a partir de uma consultoria de marketing político, que era a Cambridge Analytica. Hoje essa empresa não existe mais, depois desse escândalo ela faliu. Teve um funcionário também que veio se posicionar e divulgar todo esse esquema, e de como esses dados que estavam sendo coletados estavam sendo ilegais. Isso aconteceu em 2016, mas a gente ficou sabendo em 2018. E aí o Facebook seria ou não responsabilizado, teve toda uma discussão sobre isso. E isso despertou atenção, primeiro porque em 2018 entrou em vigor a GDPR na União Europeia. Então já começou uma investigação aí, né, de vamos punir, quem vamos culpar e tudo mais. E aí aqui no Brasil teve um impacto muito forte também, porque foi em 2018 que o Congresso aprovou a nossa LGPD, a partir desse caso. E aí, do tempo que eu estou estudando governança da internet, eu vejo que o Brasil é sempre movido por esses casos conjunturais. Assim. A gente já tinha uma discussão da nossa lei de proteção de dados antes disso, desde antes do Marco Civil, assim, já se discutia uma lei de proteção de dados para o Brasil. A Argentina já tinha uma há muito mais tempo que a gente, e a gente começou a ter essa discussão, mas aí a lei não andava no Congresso, teve 2 consultas públicas. Quando estourou esse caso da Cambridge Analytica, o Congresso brasileiro falou, meu Deus, vamos aprovar isso. Por medo até de influência, né, em eleições, e aí aconteceu o que aconteceu em 2018. Agora a gente tem já uma série de políticas, né, e práticas já mais formalizadas sobre o que pode e o que não pode, parcerias que o TSE faz, por exemplo, com o WhatsApp, né, teve redução do encaminhamento das mensagens, a questão dos grupos. Aí até o Telegram foi acionado. O Brasil foi o primeiro país que conseguiu acionar o Telegram para fazer um acordo de combate às notícias falsas, porque o Telegram não respondia a ninguém, né, e aí o Brasil foi lá e conseguiu. Então, teve, sim, esses impactos. Acho que chamou muito mais atenção, eu diria, para 2 temas, que é a questão de proteção de dados e legislação eleitoral, que ainda é uma coisa bem espinhosa, é uma coisa que a gente ainda está dando, acho que, os primeiros passos para unir essas 2 legislações. E também um outro ponto que eu acho que chamou atenção nas discussões, não só de fake news, porque isso a gente já viu que, desde que o Trump foi eleito, isso já estava mais em voga, mas a questão de perfis de autoridades públicas, né, de autoridades políticas em redes sociais. Como que a gente controla isso? Precisa de uma política diferente do que usuários, né, comuns, ou eles são mais alguns usuários comuns?
aqueles perfis verificados, né? Então, acho que essa é uma discussão também que a Cambridge Analytica trouxe. E acho que é isso. Governança de IA, próxima pergunta. A gente tem bastante pergunta, então vou avançar aqui. Governança de IA é uma coisa que ainda está muito em discussão na União Europeia. Aqui no Brasil, a gente está com uma comissão de juristas agora, lá em Brasília, trabalhando no projeto de lei de IA. E é uma questão que está muito baseada na questão de proteção de dados. Porque como você faz o tratamento dos dados vai influenciar em sistemas de IA. Porque a IA ela funciona a partir de dados. Quanto mais dados você tem, melhor você vai conseguir direcionar o uso da ferramenta para o que você quer, né? Mais preciso vai ser. Então, é uma discussão que está muito atrelada. Se você já tem uma lei de proteção de dados, a legislação de IA vai estar baseada nessa lei. Elas meio que têm que andar em conjunto. E aí, a comissão de juristas que foi formada aqui no Brasil recentemente sofreu críticas porque era uma comissão só de pessoas brancas. Totalmente de pessoas brancas. Inclusive, meu chefe é uma dessas pessoas. Ele mesmo fez essa crítica. Ele falou, como que a gente não tem pessoas, né, de minorias, pessoas negras, transexuais, que são vítimas de discriminação por sistemas de IA. Reconhecimento facial é uma questão muito delicada e que está pegando fogo, assim, uma discussão que acontece em vários países sobre como a gente direcionar melhor o uso desses sistemas. Você quer complementar? Não, pequena coisa para vocês verem como está no ar. A minha consultoria recebeu um e-mail da ABNT perguntando se a gente faria uma consultoria para eles de normatização de inteligência artificial, entendeu? Então, é esse nível. Atores desse tipo, a ABNT pensando, será que a gente pode regulamentar inteligência artificial? Que se você parar para pensar, é um negócio meio insano. Mas está tão no ar que você tem esses atores já discutindo, né? Você tem cada ator que tem alguma pé de legislação ou de normatização de alguma coisa, está pensando qual que é o meu papel nisso. A resposta geralmente vai ser nenhum. E esse que é o maior problema. Você vai ter alguns poucos atores que realmente são relevantes para regulamentar isso, mas eu não sei se dá, meio que já foi, né? A maioria das coisas já foi de inteligência artificial. Eu passo para a Web3. Eu tenho um artigo chamado Web3 is a Lie, se você quiser ler. Web3 não é nada, tá? Assim, sei lá, se eu fosse vender alguma coisa para vocês, se eu fosse vender, eu tivesse aqui de coach, eu ia falar, não, Web3 é o futuro, vocês vão se livrar da Facebook agora e vocês vão ser independentes e tudo vai vir para vocês, sua vida vai andar para frente. Mas assim, a Web3 é um termo que existia antes, era a web semântica que a gente chamava, que era quando a internet ganhasse mais contexto para as coisas que estão nelas e as pessoas conseguissem acessá-las melhor. Esse pessoal das criptomoedas roubou esse termo para eles e chamou de Web3 essa ideia de que, ao invés de ter uma internet descentralizada, extremamente otimizada e rápida, como a gente tem hoje, que gera custos baixos e que a gente consegue pagar R$50 para ter acesso à internet, mesmo no Brasil, com o dólar lá no teto, não, eles querem agora que a internet vire um sistema equivalente ao BitTorrent, né? Que você tem uma internet lenta, centralizada, na mão de meia dúzia de pessoas que vão te libertar da Facebook, né? Então, assim, o que eu penso da Web3? Ela é uma coisa que tem que ser acertada, as demandas deles de Facebook tem que ter menos poder. Cara, é só a gente demandar isso, entendeu? É só ter legislações mais eficientes sobre qual que é o poder do Facebook. E nesse sentido, a União Europeia tem trabalhado muito nisso. Nos fóruns multilaterais, a gente está cada vez mais avançando sobre quais são os limites do poder das empresas. Mas vai ter uma galera que vai vender essa narrativa de que o blockchain é a solução. O blockchain não tem sido solução para nada faz uns 7 anos. Assim. Ele só serve para fazer golpe financeiro, pirâmide e deixar pessoas ricas mais ricas. Assim. Para analisar todas as criptomoedas aí que bombaram nos últimos anos, todas terminam do mesmo jeito. Alguém vai lá, o desenvolvedor dá um golpe, rouba todo o dinheiro, vaza e desaparece. E aí o pessoal vai como manada para a próxima. Na próxima eu que vou ganhar. É um mecanismo, assim, é o pior do capitalismo, né? The worst of, assim. Então, para quem está lá fora lutando, porque eu luto muito pela parada do capitalismo sustentável, né? Essa é um pouco minha empresas médias e pequenas fazendo bons negócios e gerando empregos e gerando possibilidades. Então, para mim, isso daí é a parte mais horrenda possível do capitalismo.
Agora, você pode chamar outro palestrante aqui que vai te falar, eu vou te vender o futuro. E aí você pode acreditar no cara também, porque ele tem um lado, assim, mas para mim, Web3 é lavagem de dinheiro de milionário saudita e nunca vi nada que me provasse o contrário. Assim. Não vi uma coisa até agora, e eu estou estudando isso. Viu? Eu estou num grupo de trabalho disso, não vi nada que me prove o contrário disso. Mas fica aí, né? Fica a ideia. Qual é? A China? Demorou. Se a China tem problema de desmantelar as indústrias. Não, a China não se importa muito com isso, sim. Depois que você estuda a China por um tempo, você começa a entender que a China, para ela, assim, planejamento de 10 anos é absolutamente nada, assim, na visão deles. Eles planejam assim, por exemplo, como meus colegas chineses veem a questão dos Estados Unidos estar agora com inflação, tal, num período de baixa. Eles falam, olha, o pequeno século dos Estados Unidos acabou, foi uma passagem breve no qual ele foi líder do mundo e agora a gente vai retomar a liderança, que é o normal. Então, assim, eles não, a maneira como é feita o planejamento político lá é bastante diferente. Para eles, o que acontece se você quebra uma empresa assim, tipo, do tamanho da Alibaba? Na prática, nada, né? Eles atrelaram isso a várias leis, na verdade. Eu não entrei muito a fundo, mas assim, limitaram o número de horas que crianças e adolescentes podem passar jogando videogame, mudaram várias legislativas a e-commerce. Ou seja, tipo assim, gente, vai fazer coisas produtivas na linha que a gente quer. Então, a ideia deles vamos botar essa galera para fazer biotech, que esse é o futuro, esse negócio de vender não deu certo para os Estados Unidos, não vai dar certo para a gente também. E, em geral, esse discurso. Se é assim, na prática, a gente já não sabe, porque dados da China são muito complicados, né? Mas eles não parecem assim. Eu não vi nenhum dos delegados chineses assim muito espantado com isso. A maioria deles falou até, estava esperando quando que iam fazer isso com a Alibaba. Assim, eles acharam até que estava tarde. E a Huawei, né? Esse caso Trump, né? A questão da Huawei ela ainda está acontecendo e aqui no Brasil. Tá? Aqui no Brasil a gente tem um duelo pelo 5G entre as nórdicas, né? A Ericsson e suas semelhantes, e as empresas chinesas, né? E a gente teve uma questão política que o então ministro da Tecnologia... Não, permaneceu mesmo. O ministro da Tecnologia tinha afirmado que teria um viés ideológico na nossa compra, que nós não capitularíamos para a China e compraria mais dos nórdicos, né? Mas é mais caro. Então, assim, de um ponto de vista de planejamento, fica sempre essa questão. Você vai para o ideológico, os Estados Unidos tinha capital na época, agora nem tanto, para tomar decisões ideológicas, né? Então, é uma luta que, na verdade, é do dia a dia. Se você parar para ver, principalmente essa pauta de 5G, você vai se deparar nesse ZTE, Huawei versus as nórdicas, que são mais ou menos os dois. Você vai ver isso na questão de Taiwan também, né, dos microchips. Essas brigas que são ideologia versus custo-benefício, elas são uma pauta aí dos próximos 10, 20 anos, com certeza. Assim. Acho que ficou duas questõezinhas, que é a da China e Estados Unidos, né? Como que difere o tratamento de dados pessoais. Realmente, China e Estados Unidos são meio que dois lados da mesma moeda, né? Se você vai falar, vão coletar meus dados de qualquer jeito e me espionar do mesmo jeito, só que na China vai ser mais o Estado e nos Estados Unidos vai ser mais o setor privado, que o Estado pode acessar ou não, né? Depois do Snowden, teve um caso que um autor vai chamar de paradoxo de Snowden, que foi uma legitimação dos mecanismos que eles utilizavam de espionagem, eles meio que oficializaram. Falaram, isso mesmo. Mas as empresas tiveram um freio, né? Empresas como a Google, a Facebook, de falar, não, peraí, vocês não vão pegar dados aqui. Então, a gente, né, às vezes imagina que tem algum tipo de envio de dados, se o Estado requisita, a empresa faz essa entrega de dados, mas a gente não sabe exatamente quais dados e para que finalidade. Os Estados Unidos não têm uma legislação de proteção de dados, como o Brasil ou a União Europeia. A Califórnia passou uma legislação estadual, mas ela não é tão rigorosa como a da União Europeia, e outros estados lá estão discutindo sobre emitir as suas legislações estaduais. Faz bastante tempo que no Congresso americano tem uma discussão de ter uma legislação federal, mas sempre anda um pouquinho, aí acaba flopando, morre, aí daqui a uns anos volta. Esse ano voltou de novo, parece que voltou forte, porque tem um consenso entre democratas e republicanos sobre a necessidade dessa lei, mas aí a gente está esperando para ver o que vai virar.
A China tem leis sobre tratamento de dados? Tem. Inclusive, tem uma que é de proteção, eles não chamam de dados pessoais, eles chamam de informações pessoais, que entrou em vigor agora, acho que no finalzinho do ano passado, em novembro, se eu não me engano, e tem alguns aspectos bastante baseados na lei europeia, de consentimento, de princípios para o tratamento de dados, bem parecido, mas a gente também não sabe, quando o Estado requisita esses dados, o que é feito, né? A questão de segurança nacional, geralmente está baseando, isso é uma carta que tanto os Estados Unidos quanto a China utilizam, né? Tipo, é pela segurança nacional, e aí a gente não sabe. Então, tem aspectos semelhantes, tem alguns aspectos um pouco mais diferentes. A China parece que quer se mostrar mais, não, a gente está emitindo leis, a gente está cooperando, né, com outros países que estão também nessa toada, os Estados Unidos já está um pouco mais afastado disso. E, por fim, Snowden, 11 de setembro, tem tudo a ver. Os Estados Unidos, depois de 11 de setembro, emitiu um chamado Ato Patriótico, né, o Patriot Act, que aumentou a vigilância assim, numa escala imensa, né, em vários sentidos. E o próprio Snowden conta na biografia dele que ele se alistou para o exército depois do 11 de setembro. Né, então, ele tinha um patriotismo, e aí ele acabou indo trabalhar, né, de TI e tudo mais, foi para a NSA, e aí ele viu tudo isso e pensou, cara, por que a gente está fazendo tudo isso em nome de quê exatamente? Né? Isso não é a democracia e a liberdade do qual a gente tanto fala. E aí ele fez essas divulgações. Então, acho que isso responde. É isso? Gente, a gente tem uma dinâmicazinha ainda com vocês, para vocês pensarem com a gente sobre essa camada de conteúdo. Mas antes eu vou passar assim, muito rápido, porque eu acho que a gente já está quase no final do nosso horário, sobre 2 temas que eu, particularmente, considero os temas mais importantes a ser tratados na camada de conteúdo. Tá? A gente tem uma infinidade de temas, de problemas, mas tem 2 que eu acho que são os que estão bombando mais e que, a partir deles, a gente consegue até pensar outros temas. O primeiro, a gente já está falando aqui quase que a aula inteira, é proteção de dados pessoais. Tá? O que é proteção de dados pessoais? Basicamente, é a regulação do fluxo de dados. É você determinar como que os seus dados vão ser tratados, por quem, e você ter um poder, que até tem um conceito sobre isso, que é a da autodeterminação informativa. Né? Você ter esse poder de você determinar quem você é. E aí é um pouco diferente, o pessoal do direito acho que vai saber disso melhor do que eu, do conceito de privacidade, né? Porque a proteção de dados é uma liberdade positiva, que você escolhe como será feito esse tratamento, e o direito à privacidade é uma liberdade negativa, é o poder de você retrair para você a escolha de você se retirar de um espaço público, por exemplo, para um espaço privado. Então, quando que a gente está falando de proteção de dados pessoais? É só por causa da internet? Não. Lá em 1980, a OCDE já falava sobre isso, inclusive com um enfoque mais no setor econômico, por transações comerciais. Eles emitiram uma declaração sobre isso, que foi atualizada, acho que em 2013, se eu não me engano, e agora está passando por uma nova atualização. A OCDE, basicamente, tenta harmonizar algumas práticas. Ela pega exemplos de regulações, principalmente da União Europeia, né, que é quem está mais emitindo regulações sobre isso, mas também de outros países, e tenta harmonizar, criar um diálogo entre essas diferentes regulações, para que o comércio possa fluir sem grandes problemas. Né? Então, tem um enfoque mais econômico. E lá em 1981, o Conselho da Europa, que é uma entidade diferente da União Europeia, isso já me causou muita confusão quando eu comecei a pesquisar a Europa, mas aparentemente tem esses 2 órgãos. Tem a União Europeia com a Comissão Europeia, mas tem esse Conselho da Europa. Eles emitiram essa Convenção 108, que é um tratado internacional e que trabalha conceitos de proteção de dados, não só com enfoque econômico, mas também com um enfoque mais voltado a direitos fundamentais, a direitos humanos. Então, mantendo essa narrativa aí da União Europeia. E aí, quais são os princípios mais consensuais de todos esses diálogos de proteção de dados? Né? Como eu citei antes, a finalidade do uso dos dados, a necessidade. Então, por que esses dados são importantes, esses não? Esses eu não vou precisar, então não vou coletar. Transparência, como que você comunica ao titular dos dados sobre o tratamento. Segurança, né? Segurança da informação. Prevenção, quais são as medidas que quem está tratando os dados, né, o agente de tratamento, está tomando para assegurar que você não vai ter algum problema de vazamento, algum problema de uso indevido ou um repasse para terceiros.
E aí, quais alguns desafios que a gente tem hoje, assim, falando de proteção de dados? Eu elenquei aqui alguns que eu vou pincelar, assim, porque cada tópico desse daria uma discussão enorme. Transferência internacional de dados. Com todas essas leis de proteção pipocando, como que um país assegura que ele vai fazer transferência com outro país que vai estar adequadamente, né, protegendo os dados como ele protege no seu país? Então, tem um nível de adequação. Inclusive, a ANPD, que é a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é quem aplica a LGPD, né, não a única, você tem outros órgãos que podem aplicar, tipo um PROCON. Né, aqui no Brasil, principalmente, a gente tem uma cultura de direitos do consumidor muito forte, então, por exemplo, um PROCON ou um Ministério Público também pode aplicar, mas a ANPD, idealmente, é o órgão que vai coordenar, que vai harmonizar essa aplicação. A ANPD fez uma tomada de subsídios sobre transferência internacional. Então, eles fizeram uma série de perguntas. Na verdade, foi a primeira parte, essa vai ter uma segunda parte, voltada principalmente para empresas e para órgãos que fazem tratamento de dados, sobre quais as preocupações que a gente deve ter, quais as normativas que a gente deve se basear, questão de contratos, cláusulas contratuais. Então, teve essa tomada de subsídios deles ouvindo a população, ouvindo as partes interessadas, para emitir um guia orientativo e realmente aplicar a transferência internacional de um modo adequado. Tipos de dados pessoais. Você está tratando dados pessoais que são sensíveis, por exemplo, que seriam dados relativos à saúde. Como que esse tratamento é feito? Criptografia, ela é aplicada? Quando que ela pode não ser aplicada? Ela protege outros direitos, como a sua liberdade de expressão? Então, discussões nesse sentido. Comércio digital. Essa é uma discussão que está nascendo assim, em governança da internet, que os Estados Unidos já tentou puxar lá atrás, no governo Obama, de unir internet na OMC, discutir isso na Organização Mundial do Comércio. Isso meio que morreu, essa discussão, e agora está voltando. Quando você tem acordos regionais de comércio, por exemplo, né, comércio eletrônico, você está tratando dados. Essas leis vão se aplicar ou você vai passar novas regras até por cima das leis dos países? Isso daí está pegando fogo em OMC. Muitos ativistas de direitos digitais preocupadíssimos. Tive um encontro em julho sobre isso com outras ONGs. E o pessoal falando, mas, gente, como que funciona a OMC? E aí vem um desespero, porque está faltando gente para explicar isso, porque a OMC é uma coisa que estava, né, meio que perdeu o sentido, assim, mas nessa pauta de direitos digitais agora está voltando. Então, são alguns tópicos assim para vocês terem uma ideia da dimensão. E aí, o outro tema que eu queria trazer, moderação de conteúdo, né, que a gente, aqui no Brasil, vê muito isso, principalmente agora em época eleitoral, posts que o Facebook vai bloquear ou vai te expulsar da rede, o Twitter. Como que funciona? Aí a gente volta lá na legislação americana, naquela ideia de que a internet nasceu lá, as empresas surgiram lá, foi exportado o modelo de negócios dessas empresas para a gente. E o que foi exportado? Sobre isso, principalmente. Lá nos Estados Unidos, tem uma lei de comunicações que estabeleceu, na famosa seção 230, uma cláusula falando que as plataformas não são responsabilizadas por conteúdos postados por terceiros. Então, basicamente, o pessoal vai lá, posta o que quer, a empresa não se responsabiliza, e é isso. E aí, aqui no Brasil, o Marco Civil deu um passo adiante e falou, não, a empresa vai se responsabilizar mediante uma decisão judicial. Né, se o juiz determina a remoção daquele post e a empresa não cumpriu, ela é responsável. Então, a gente pode pensar, né, como que é possível essa moderação de conteúdo? É só inteligência artificial que vai ficar lá trabalhando para remover, né, um post de nudez, um post ofensivo com palavras-chave, por exemplo, e algum contexto mais específico, né, de uma expressão artística ou coisa assim vai ser removido? É um trabalho que exige mais uma atenção humana. E aí essas empresas vão lá, vão contratar várias pessoas para fazer isso, e aí teve várias notícias já sobre a questão psicológica desses funcionários, né, que eles veem muita coisa horrível nas redes sociais para remover esses posts, questões insalubres mesmo de trabalho. Então, tem uma discussão muito forte sobre isso, sobre direitos humanos, sobre o que pode ou não. E pensem na escala, né, de você moderar tudo que é postado na internet. Então, é um problemaço, assim, moderação de conteúdo é um tema bem espinhoso. E aí eu trouxe alguns parâmetros que a gente pode começar a pensar, né, para trabalhar, para refletir sobre esse tema. O que é aceitável e o que não é? Muitas empresas, a sociedade civil se baseia em Declaração Universal dos Direitos Humanos, Declaração de Direitos da Criança, Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos,
né, são cartas internacionais mais tradicionais que podem dar um start para a gente se basear no que é possível e o que não é. Aí você tem outras cartas internacionais específicas sobre moderação de conteúdo. E vejam, elas começaram a surgir lá em 2017, depois da eleição do Trump. Então, esse tema ficou muito mais quente depois que o Trump foi eleito e começou a falar de fake news para todo lugar. Tem os princípios de Manila, tem esse Santa Clara Principles, tem esse de Paris, que é o chamado de Paris para segurança e confiança no ciberespaço, que o Macron inaugurou lá naquele discurso do GF. Esse foi uma carta também de princípios, ele estava muito focado em combate a discurso de ódio na época, e várias empresas assinaram, Facebook, Microsoft, outros países também. O Brasil não assinou, tá? Curiosidade. Mas está lá no site, se vocês abrirem, vocês conseguem ver todas as assinaturas. A Christchurch Call, de 2019, foi uma iniciativa da Nova Zelândia, depois daquele atentado que teve em Christchurch, que um cara fez uma matança lá e transmitiu ao vivo no Facebook. Então, né, questão de transmissão de vídeo ao vivo. Vocês verem que moderação de conteúdo vai muito além de um tweet, né? As possibilidades são muitas. E aí você tem, além dessas cartas que não são vinculativas, né, não tem uma lei, uma fiscalização, você tem algumas regulações já mais rígidas, como essa seção 230 dos Estados Unidos, que é totalmente liberal, o Marco Civil da Internet, que eu já comentei aqui, e a União Europeia acabou de aprovar esse Digital Services Act, né, junto com um combo aí de regulações que eles estão aprovando, mais voltado à moderação de conteúdo, até fazendo regras diferentes para plataformas diferentes. Então, se você tem mais de 45 milhões de usuários ativos em um mês, é o parâmetro que eles aplicam as regras mais rígidas. Então, é Facebook, é Twitter, com certeza. Isso não se aplicaria a plataformas menores, né, do que isso, plataformas talvez menos conhecidas. E lá tem uma série de diretrizes, principalmente voltadas à transparência, de como essas empresas têm que comunicar, tem que ter uma coesão, né, nos posts que eles estão removendo. Você não pode remover o do Trump, mas aí o Bolsonaro vai lá e faz a mesma coisa e não remove o Bolsonaro. Então, são problemas desse tipo que vêm sendo trabalhados, tá? Que vêm sendo discutidos. Tem que ter uma coesão, tem que ter parâmetros iguais e tratamentos iguais. A gente vê que muitas plataformas americanas dão uma prioridade para o que está acontecendo lá, e isso ficou muito claro depois da invasão do Capitólio, né, que foi um movimento impulsionado pelas redes, e aí o Trump foi expulso do Twitter, mas outros países que estão enfrentando problemas até piores, não está sendo tomadas ações das plataformas sobre isso. Então, tem que ter essa cobrança, tem que ter essa atenção e essa discussão. E, por fim, eu deixo como dica essa resolução da ONU, que é uma resolução sobre o direito à privacidade na era digital, que foi aprovada em 2019, por uma iniciativa do Brasil e da Alemanha, lá nos desdobramentos do caso Snowden também. Eles foram até a ONU iniciar essa resolução. E é um documento muito completo, assim. Geralmente, se falando em ONU, tem alguns documentos que são mais gerais, né, que falam de direitos humanos de um jeito mais geral, não tem muita substância. Esse aqui tem muita. Para quem quer começar a pesquisar sobre isso, trabalhar, eu indico muito, porque ele vai partir da privacidade como um direito que permite outros direitos, né? Permite o direito à liberdade de expressão, à liberdade de associação. Ele vai falar sobre metadados, que é uma coisa que, né, às vezes está escapando da discussão, que são os dados de uso ali do aparelho que você está usando para mandar uma mensagem, da hora que você está mandando uma mensagem, isso também pode perfilar uma pessoa. Ele vai falar de inteligência artificial e dos problemas de discriminação que estão acontecendo. Então, é um documento bem completo, bem bacana, que eu super indico a leitura, é curtinho, tem 6 páginas. Leiam essa resolução. E agora, eu peço para vocês entrarem de novo no Mentimeter, o código está ali em cima. Eu gostaria que vocês respondessem, para pensar junto com a gente, alguns componentes dessa camada de conteúdo. Depois do que vocês viram, e vocês devem ter outras ideias também, para vocês responderem um ator que seria relevante nessa camada, um espaço de discussão, então pode ser um fórum nacional ou internacional, tá? O que vocês quiserem, e um tema. Às vezes, um tema que a gente não mencionou aqui, que vocês imaginaram. A gente quer ver as respostas de vocês e comentar. Às vezes, a gente esqueceu de algum ponto. E aí, também, se vocês tiverem dúvida, a gente pode discutir. Então, vou dar um minutinho para vocês. Cookies. Essa é boa, hein? Essa é complexa. Faz tempo que a gente não fala de cookies. OMC, IGF, ótimos espaços. Deep Web. Uau!
O pessoal que é avançado aqui, a gente está dando introdução. Curadores. Interessante. Facebook. Think tanks. Ótimo, legal. Não falamos sobre os think tanks. Boa. Documentário Dilema das Redes. Legal, vocês estão assistindo Netflix. Esse documentário é legal. TikTok. Pois é, né? Obrigado quem colocou a tática do DOS. Assistiu de ontem. Valeu, tamo junto. Olha, muita coisa legal aparecendo. Cyberterrorismo é uma boa. Como definir o cyberterrorismo, né? OTAN, ótimo, um ator que a gente não mencionou também e que está em alta. Internet das coisas, com certeza. Internet das coisas é um tema que já teve mais em alta, né? Mas acho que agora volta um pouco. Comentando brevemente algumas coisas que talvez a gente pulou aqui, bacana se terem trazido, porque lembra as coisas que a gente não falou. A internet das coisas continua sendo um tema, mas ele deu uma paradinha exatamente pela questão da pandemia, mas ela vai voltar agora com tudo com o 5G. 5G é o fundamento de você ter uma internet das coisas legal, né? Porque ele é uma internet com muito pouca latência. Muito pouca latência igual aqueles pacotes que a gente estudou, eles passam quase que sem fricção. É por isso que vai tornar apropriado carros de direção automática, todas as questões do Internet of Things, né, Internet das Coisas, mas é um negócio que traz um montão de problemas também, assim, de verdade. É uma coisa bem complicada e que saiu de evidência que isso não é legal. Deep Web, Dark Web, eu vou conceitualizar bem rapidinho. Deep Web é tudo que está na internet, como a gente entende, principalmente na web. Então, lembra da nossa diferenciação? Web é o que se dá para acessar pelo Google, basicamente, certo? Tudo que está na web, mas que não está disponível de acesso imediato para o usuário, é uma Deep Web, ok? Então, tem um documento que não está acessível para as pessoas. Isso é Deep Web. A Dark Web, que a galera chama, é quando você usa um outro protocolo que não é o TCP/IP que a gente viu ontem. Você vai usar principalmente o protocolo Tor para acessar uma internet paralela. Aí você sai da internet como a gente já conhece e você entra num outro formato de internet. Então, Deep Web você está falando da internet que a gente conhece. Dark Web você está falando de outra internet que usa outro protocolo e outras premissas. Então, aquele nosso protocolinho TCP/IP, ele vai para o espaço e se transforma, ao invés disso, a rede Tor ela é múltiplas camadas de usuário trocando informações de maneira assíncrona. É bem louco e não dá para explicar aqui, mas quem quiser pesquisar é legal também. Alguém escreveu telecirurgia. Telecirurgia, minha área favorita. Área de saúde, tá, galera? É muito interessante mesmo o que está acontecendo na área de saúde por causa disso. Tá? Fiquem de olho, pessoal que tem interesse nesse tema. Nós temos agora uma série de transformações por causa de telecirurgia, capacidade de troca de dados entre hospitais diferentes e clínicas diferentes de dados de pacientes, que são coisas que expõem, novamente, como tudo na tecnologia, riscos e oportunidades. Que legal você poder fazer uma chapa em um lugar qualquer do SUS e, quando você precisa reaver essa chapa em outro lugar que você está, ele tem acesso. Excelente. Como é que eles vão fazer as premissas de proteger essas informações para isso não virar um dado coletável pela Facebook? Essa discussão. Mas, em princípio, geraria muito acesso e, assim, futuro de atender as populações que não têm acesso à saúde está na telemedicina. Assim, pelo menos eu acredito nisso. Gasto muito tempo trabalhando nisso. Assim. Alguém quer comentar alguma coisa que colocaram aqui? Ou fazer perguntas? Eu vi aqui vagas de trabalho. Não entendi em que sentido. Tipo, de ter vagas online? Ou acesso? Pode ser futuro do trabalho. Se alguém quiser comentar, fique super à vontade. Queria fazer 2 comentários, vou tentar ser rápido. Um sobre a governança de IA, que o pessoal comentou mais cedo. Tem muitos setores que são fortemente regulados em IA, principalmente que eu trabalho de bancário e também de crédito, principalmente.
por conta de algumas decisões que a gente teve já, você não pode usar alguns dados, que são os dados pessoais, por exemplo, religiosidade, sexo, cor da pele, nos seus modelos para decidir se uma pessoa vai ter acesso ou não a crédito. O próprio Bacen não deixa você fazer isso. E por isso está tendo uma migração dentro dessa área para aí eu vou ser um pouco técnico, para modelos de machine learning que são explicáveis ou não explicáveis. Aí eu vou tentar dar uma explicação em 30 segundos. Existem modelos de IA que você consegue ver por que ele tomou a decisão que ele tomou, e outros modelos que você não consegue acessar os parâmetros que ele usou para tomar aquela decisão. Então está tendo uma preferência muito grande para utilizar métodos que são explicáveis. E com isso, galera, muito obrigado pela participação de vocês, e nós recomendamos fortemente que vocês compareçam amanhã pelo seguinte motivo: a gente falou um monte de coisa, vocês anotaram um monte de coisa, aprenderam um monte de coisa. Amanhã nós vamos tentar instrumentalizar isso para você ajudar a sua carreira. Sim, amanhã a gente vai tentar trazer isso mais para a prática, vamos tentar ver como é que a gente faz isso para trazer para as pesquisas que vocês vão desenvolver, vamos tentar trazer isso mais para a prática. Então, quem acha que é uma coisa bacana, por favor, se junte a nós. Amanhã um pouquinho menos aulificado e um pouquinho mais vamos pensar em como isso pode ajudar vocês a crescerem profissionalmente e academicamente. Beleza? Muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Obrigada, gente. Até amanhã.